Olá, tudo bem? Hoje o vídeo vai ser fora de casa. Eu tô aqui em Uberaba, no interior de Minas Gerais, e essa máscara aqui é porque aqui na cidade ela está sendo muito recomendada para quem está transitando na rua, para quem está entrando em estabelecimentos comerciais, justamente para tentar conter o avanço acelerado aí do novo coronavírus. Pois bem, mais uma vez, gente, a pandemia é assunto aqui no nosso canal e também os seus impactos na vida das pessoas. E hoje, especificamente, vamos falar sobre mensalidades. Mensalidades de academias, de escolas, de faculdades, diante aí de serviços suspensos, de aulas presenciais suspensas. Como fica o pagamento dessas mensalidades, hein? É justo pagar na integralidade quem não está usufruindo de forma completa esses serviços? É sobre isso que a gente vai falar hoje com um advogado. Eu estou indo agora para encontrá-lo, para ele responder as perguntas que eu tenho recebido nas minhas redes sociais. Então não deixe de curtir esse vídeo, não deixe de comentar e não deixe de compartilhar para ajudar as pessoas a se informarem melhor sobre esse assunto, tá bom? Vamos nessa então? Esse que está aqui comigo é o Dr. Marcelo Venturoso, que além de advogado é presidente do Procon aqui de Uberaba, e é ele que vai ajudar a gente a entender um pouquinho mais sobre essa questão das mensalidades que está tirando o sono de muita gente. Doutor, obrigada, viu, por ter recebido a gente. Por nada, é sempre um prazer. Antes da gente começar com as perguntas mais específicas que eu recebi, tenta falar de forma geral para a gente como lidar com essa questão. Academias fechadas, aulas presenciais suspensas, a gente tem o ensino online, a gente tem o ensino remoto, mas que não é a mesma coisa. E tantos outros estabelecimentos fechados que cobram mensalidades, as pessoas ficam confusas. Pago, não pago, o que eu faço? Qual que é a orientação geral que os advogados estão passando para esses clientes nesses casos? Bom, em todos esses casos a gente tem orientado. É uma situação de excepcionalidade, é uma situação que ninguém nunca viveu uma situação como essa. Então é uma situação nova para os fornecedores, é uma situação nova para os consumidores. O que a gente tem orientado para todos é a negociação. Nesses contratos continuados, o ideal é que consumidor e fornecedor consigam chegar a um bom termo, porque eles aí é que vão entender qual é a real situação de cada um deles, para que possa aí fazer um acordo, para que possa ser bom tanto para o fornecedor quanto para o consumidor. A gente sabe que muitas vezes o consumidor perdeu toda a sua renda ou teve sua renda muito diminuída em razão da pandemia, outros não. Outros têm recebido, né, o valor integral, são servidores públicos, por exemplo, que recebem. E, em alguns casos, o fornecedor ele também foi muito atingido, porque ele teve que paralisar a sua atividade completamente, ou está realizando a atividade de uma outra forma. Então, alguns custos se reduzem, outros não. Então, o ideal mesmo é que o consumidor e o fornecedor sentem nesse momento à mesa com o espírito de negociação mesmo, para que haja um consenso aí, para que chegue num ponto em que seja satisfatório, tanto para um quanto para outro. É muito bom ouvir isso, porque a gente vê decisões até de PROCONs por aí afora no Brasil, tomando algumas decisões, orientando os consumidores em relação a essa questão das mensalidades. O próprio PROCON de Minas, na semana passada, né, emitiu uma nota técnica dizendo que seria recomendável aos consumidores tentarem romper o contrato, né, durante o tempo de isolamento social, mas aí o pessoal do Sindicato das Escolas Particulares não gostou, o pessoal buscou advogados também que trataram como inconstitucional essa medida. Aí a gente pega numa direção contrária até uma Secretaria Nacional do Consumidor, a nível federal, que é uma secretaria vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, que dá uma nota técnica no sentido contrário. Não, por favor, pais, não peçam descontos, porque as escolas, no caso das mensalidades escolares, já tem uma previsão orçamentária para o ano inteiro, então se for dar desconto, isso atrapalha. Então, essa orientação de buscar esse entendimento diretamente como empresário, como dono da escola, como dono da academia, é essa que a gente tem que seguir, então, só para reforçar. É essa, porque em muitos casos o consumidor realmente não vai ter condições de efetuar o pagamento. Então ele tem que chegar no fornecedor e ser claro, ó, a minha renda foi diminuída, eu não estou oferindo renda, eu estou recebendo, por exemplo, só o auxílio emergencial, são R$ 600 por mês, eu não consigo efetuar o pagamento, eu estou proibido de trabalhar, eu não estou tendo nenhuma fonte de renda diferenciada, então eu preciso negociar esse contrato. Ou nas demais situações pontuais,
como situações, por exemplo, a escola não forneceu da forma como deveria a substituição das aulas, ou a academia não deu uma opção viável. Isso tudo tem que ser resolvido após o término dessa pandemia, quando tudo voltar à normalidade. Não dá para você criar soluções em um cenário desse de completa instabilidade, de completa novidade para todo mundo, numa situação que ninguém nunca viveu. Então, nesse caso, o ideal mesmo é que consumidor e fornecedor, de novo, façam seus acordos, construam a melhor solução para cada caso. Doutor Marcelo, em relação aos planos de saúde, a gente estava conversando antes de começar a gravação, tem tido muita reclamação também em relação ao pagamento dessas mensalidades, né? Tem muitos consumidores que têm nos consultado a respeito desse pagamento. Ah, faço o pagamento ou não faço o pagamento? Porque muitas vezes o meu médico não está atendendo, eu não estou tendo a possibilidade de marcar consultas, eu não posso fazer cirurgias eletivas, eu não posso usar o plano de saúde normalmente. Então, o que a gente orienta? É claro que o não pagamento não é a saída, porque a pessoa pode precisar desse plano de saúde para uma urgência, emergência, então se ela não estiver efetuando o pagamento, é quebra de contrato, configura claramente uma quebra de contrato. O que deve acontecer é o fornecedor, o plano de saúde, oferecer soluções viáveis ao consumidor, para que ele possa, caso necessário, usar os serviços prestados pelo plano de saúde. Por exemplo, a gente vê que alguns planos estão oferecendo a telemedicina. Então, os médicos estão oferecendo o serviço de telemedicina, um atendimento ou por aplicativos de telefone ou por aplicativos aí em que o médico possa ver o paciente. São opções viáveis e que justificam aí a manutenção da mensalidade. O que não pode, de forma nenhuma, é o plano de saúde simplesmente ignorar as demandas do consumidor, não ofertar nenhum tipo de solução e continuar cobrando o mesmo valor. Nesses casos, ou os órgãos de proteção e defesa do consumidor ou o próprio Poder Judiciário poderá aí posteriormente forçar com que haja um abatimento proporcional do preço nesse período em que houve aí essa paralisação da prestação de serviços. Certo. Vamos começar então com as perguntas que eu tenho recebido via rede social. A primeira, se há várias flexibilizações para empresários, não seria possível ser repassado essa flexibilização, ser repassada para a mensalidade? Essa pessoa que mandou essa pergunta, inclusive, disse que tem conversado com muitos pais, e os pais, muitas vezes, que têm filhos matriculados em escolas mais caras da cidade, em escolas maiores, têm passado os filhos para escolas um pouco menores, com mensalidades que chegam quase a 50%. Então, eles questionam se algumas instituições conseguem se manter com menos dinheiro, por mais que dê para compreender que é por ter uma estrutura menor, não dá para as escolas maiores fazerem um pequeno sacrifício nesse momento, como todos estão fazendo, e baixar um pouquinho a mensalidade? O que a gente tem feito aí, o que a gente tem feito tanto com os clientes, fornecedores, quanto os consumidores, é dado uma orientação geral de adequação de custos. Então, se a escola verifica que realmente houve uma diminuição de custo, a gente sabe que alguns custos são fixos e eles não vão mudar, por exemplo, o pagamento dos professores, o pagamento da folha de salários é o que mais pesa para as escolas, então esse não tem como ser reduzido. Mas alguns custos sim são reduzidos, os custos com a utilização de água, energia, tudo isso, como não está havendo a utilização do espaço físico, muitas escolas têm conseguido renegociar o aluguel de seus prédios. Então, quando a escola, quando o fornecedor verificar que há realmente uma diminuição dos custos, o ideal é que ele ofereça sim uma saída, que ele ofereça sim uma opção aos consumidores, exatamente também para mostrar a boa vontade de dizer, eu entendo o período está sendo difícil para mim enquanto fornecedor, porque eu tenho minhas contas a pagar, mas eu sei que o período está sendo difícil para vocês, consumidores, então eu vou oferecer um desconto. Algumas escolas já têm feito isso por liberalidade. Tá certo. Próximo, então, existe alguma obrigatoriedade da instituição a baixar o preço? Ou seja, existe um direcionamento assim da justiça para tentar sintonizar a escola e o consumidor em relação a essa negociação de mensalidade? Posso reivindicar isso? Bom, eu acho que eu tenho que dar um panorama geral antes para a gente entender como que isso vem funcionar. A Senacom, que é a Secretaria Nacional do Consumidor, inicialmente emitiu uma nota técnica, que é uma recomendação, que é uma instrução, dizendo que não eram devidos os abatimentos nas mensalidades. Porque ou as escolas irão repor essas aulas em outro momento, dentro do ano letivo, ou elas estão substituindo essas aulas por aulas à distância. Então, os custos
no final das contas são os mesmos, pois é o mesmo professor que está dando aula ao vivo, é o mesmo professor que está corrigindo as atividades. Então, a Senacom, de início, orientou nesse sentido. Acontece que aqui em Minas, o PROCON estadual, que é o Ministério Público, né, que o Ministério Público exerce a função de PROCON estadual, emitiu uma nota técnica no sentido de que as escolas da educação básica, que compreendem fundamental e médio, elas deveriam sim oferecer um abatimento proporcional do preço, porque o contrato já não está mais da forma como estava antes. Então, o contrato hoje já não está mais sob as mesmas circunstâncias do momento da contratação, então deveria haver uma solução. E acabou recomendando, inclusive, um desconto de no mínimo 29% daquele período de março onde não houve a substituição, porque do dia 23 de março ao dia 31 de março, o Conselho Estadual de Educação ainda não havia dado a possibilidade de substituir as aulas presenciais por aulas online. Então, por isso a recomendação do desconto. Não quer dizer que todos os meses o desconto será de 29%. Então, essa é uma recomendação, isso não é vinculativo. Então, a princípio, para que o pai consiga efetivamente um desconto forçado na mensalidade, seria através somente de medida judicial. O Ministério Público ele sinaliza o que ou como ele irá entender com a nota técnica, mas essa nota técnica não é vinculativa, ela não é impositiva. Então é mais um conselho, né? Uma orientação. É mais uma orientação. Então não dá para reivindicar. Não Segunda dá para pergunta, reivindicar. É voltar naquela questão, a conversa entre o consumidor e entre quem detém o controle desse contrato, então. Exato. E a gente também tem situações diferentes. Nas universidades não funciona assim. O Ministério Público excluiu aí dessa apreciação as universidades. Então, a princípio, não haveria a orientação de desconto. E para a educação infantil, que é o mais difícil, nesse caso, o Ministério Público orientou a suspensão dos contratos, porque não é possível repor essas aulas. Não é possível substituir essas aulas por aulas online, por exemplo, porque muitas vezes o pai está trabalhando, o pai não consegue alfabetizar o seu filho. Então, essa questão ficou aí, essa questão da educação infantil é a mais difícil, a mais grave, é a que tem mais chances de dar problema, então é a que tem que ser conversada com mais detalhe entre consumidor e fornecedor. Continuando então, doutor Marcelo, mais uma pergunta. Esta pausa, aí no caso, não está muito relacionado à mensalidade, mas pagamento de prestações, nesse caso de financiamento imobiliário. Essa pausa que os bancos ofereceram nas prestações, como serão cobradas? Não é diretamente o nosso assunto, mas dá para dar uma esclarecida? Dá. É o seguinte, alguns bancos aí, principalmente na questão do financiamento imobiliário, houve sim uma previsão de pausa no financiamento, mas na maioria dos casos a Febraban orientou os maiores bancos, os 5 maiores bancos do país, a oferecerem soluções de parar o pagamento do financiamento durante o prazo de 60 dias. O que o consumidor deve ficar bastante atento nessas situações é que não é simplesmente uma pausa no pagamento das parcelas. Em muitos casos é um refinanciamento do contrato. Então, a atenção ela tem que se voltar para isso, identificar se é realmente um simples não pagamento, com aumento, tirando essas 2 parcelas de agora e jogando para o final do contrato com a mesma taxa de juros, com as mesmas condições de contratação, ou se é efetivamente uma recontratação, uma repactuação. Porque nesse caso poderia haver alteração da taxa de juros, alteração do prazo de pagamento. Então, no momento de aderir a essas propostas, o consumidor tem que ficar bastante atento a esses casos para saber que não é simplesmente uma suspensão do contrato, mas em muitos casos ela pode configurar como uma renegociação que muda todas as condições contratuais. Ou seja, muito importante essa dica, né? Ficar de olho, procurar o banco, saber exatamente como está funcionando essa, na teoria, suspensão. Doutor, outra pergunta, como fica o desconto de pontualidade quando houver atraso no pagamento? Porque geralmente tem um atraso, a pessoa perde. Nessas situações, como ficaria? Bom, tecnicamente, teoricamente, havendo atraso no pagamento, o desconto ele não é devido, ele deixa de ser devido, né? Só que, nesse caso, de novo, o fornecedor tem que entender também que é uma situação difícil para o consumidor. Então, o fornecedor ele pode, por liberalidade, estender esse desconto por pontualidade como um desconto geral. Tá? E temporário, enquanto durar esse período de pandemia declarada pela OMS, ou dessa proibição das atividades, que a gente nem sabe quanto isso vai durar, né? Mas pelo menos a paralisação das atividades. Então, o fornecedor ele pode sim escolher continuar concedendo esse desconto, por mera liberalidade dele, mesmo
para aquelas parcelas pagas fora do dia, da data de vencimento, que é o desconto que a gente conhece como desconto de pontualidade. Doutor, é possível alfabetizar à distância? Eu sei que essa pergunta não é diretamente para o senhor responder, mas é porque ela está vinculada a uma segunda. É justo ter que pagar mensalidade total? Porque tem essa discussão, né? Inclusive, você já chegou a falar sobre isso. Numa certa idade, é impossível você pregar um ensino remoto. Como que fica diante dessa situação? Essa questão do ensino da educação infantil, principalmente a educação de alfabetização, é a situação mais grave, como eu havia dito anteriormente. Porque em muitos casos, não é apenas um contrato educacional. O contrato da educação infantil ele é também, na sua natureza, um contrato de transferência temporária de guarda para a instituição escolar. Então não é um contrato educacional como o outro qualquer, porque o pai muitas vezes ele deixa o seu filho de 1 ano e meio, 2 anos na creche, para que a creche tome conta. Ali não existe propriamente um fornecimento de uma atividade escolar propriamente dita, como há após os 4 ou 5 anos, apesar de saber da obrigatoriedade do ensino nessas idades. Então, nesse caso específico, a orientação é sim a concessão de um abatimento proporcional no preço para essas escolas, no sentido de excluir aquilo que não vem sendo utilizado. Por exemplo, a alimentação das crianças. A alimentação das crianças normalmente é inserido aí nos custos da mensalidade, os custos com gasto de água, energia. Então, nesses casos específicos, para que não haja a suspensão contratual, para que não haja a rescisão contratual, como a gente chama, a gente orienta assim, que os fornecedores sejam francos com seus consumidores, abram a planilha de custo e digam o seguinte, é isso que eu estou gastando, foi essa a minha redução, é esse o desconto que eu tenho condição de dar. Porque se eu der um desconto acima disso, eu vou fechar as minhas portas. E quando tudo isso acabar, vocês não vão ter onde deixar os filhos de vocês. Então de novo, a gente volta sempre no ponto da negociação, né? Porque é um ponto, é uma situação, é uma circunstância que exige franqueza de consumidor e fornecedor para que seja aí para que haja a melhor solução possível para ambos, para um e para outro. Mas nesse caso da educação infantil, tanto o Poder Judiciário quanto o Ministério Público tendem a caminhar no sentido de que sim, é preciso que haja um abatimento proporcional no preço. Ok. Em relação às mensalidades das vans, esse conceito aí, essa orientação de negociação também prevalece? Também prevalece. Algumas situações aí a gente consegue já orientar de cara, alguns pais têm nos procurado no seguinte sentido, meu filho está tendo aula online, ele não vai repor essa aula no momento posterior. Então, aquele contrato que eu fiz com o prestador de serviço de 200 dias, eu não vou usar os 200 dias, eu vou usar 180, eu vou usar 170 dias. Então, nesse caso, quando não houver a possibilidade de prestação do serviço em outro momento, aí tem que haver um abatimento proporcional do preço, porque é um serviço que não foi prestado. Então, o consumidor não pode ser cobrado por um serviço que não é prestado. Agora, há outras situações em que vai haver a reposição das aulas. Então, o que pode ser feito entre consumidor e fornecedor? O fornecedor também tem que sustentar a sua família, ele também tem que sustentar o pagamento da van, muitas vezes ele fez aquele financiamento para ter aquele veículo. Então, é importante que o pai pague. Então, aquele pai que tem condição, pague agora. No momento posterior, quando for repor as aulas, o transportador não vai poder adicionar nenhum custo, ele não pode cobrar de novo aquilo do consumidor. Ou, caso contrário, o consumidor esteja em grande dificuldade, ele perdeu o emprego, ele sofreu uma redução na sua renda, ele negocia com o transportador e fala, eu preciso da suspensão do contrato nesse momento. E quando tudo voltar ao normal, quando você prestar o serviço ao meu filho, eu vou fazer o pagamento que eu não fiz no momento anterior. Então, tudo isso também tem que ser analisado caso a caso, porque nesse caso do transporte, existem contratos diferentes entre fornecedor e consumidor. Tá certo. Então, a regra geral é negociar, sentar à mesa e negociar. Doutor, obrigada, viu, pelos esclarecimentos, por ter tirado as dúvidas aí de muita gente. Por nada, Lívia, sempre à disposição. Obrigadão. Eu espero que tenha ficado claro para você tudo que o doutor explicou aqui agora, que suas perguntas que porventura não tenham chegado até mim tenham sido de certa forma respondidas. Peço mais uma vez que você curta esse vídeo, compartilhe, comente, para que a gente continue produzindo cada vez mais e cada vez melhor, viu? Um beijo, até o próximo vídeo.